Coloca a imagem gravada para mim no ar. A nossa equipe está nesse momento lá em Rondonópolis, acompanhando as buscas em um cemitério clandestino. Quem está lá é o Wender. O Wender está lá no meio da mata acompanhando as buscas. Meu amigo, o que está acontecendo por aí? Conta pra gente, bem-vindo! Olá, Leandro Trindade, muito bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha aqui no Comunidade Cuiabá. A nossa equipe segue, Trindade, acompanhando o trabalho da Polícia Civil e também do Corpo de Bombeiros nesta manhã de quarta-feira. A Politec também está aqui no local. É o terceiro dia de buscas, diante da informação de que esse lugar aqui, em Rondonópolis, às margens do Rio Vermelho, se trata de um cemitério clandestino. A confirmação veio, Trindade, exatamente com aquela questão da confirmação de 8 corpos encontrados aqui. 3 no primeiro dia, 5 no segundo dia de varreduras. E hoje é o terceiro dia de varreduras aqui. Olha só, vou inverter a tela para a gente verificar aqui a questão da dificuldade do acesso. É uma região de mata totalmente fechada, Trindade. E as equipes estão aqui desde cedo, contando com o apoio do Corpo de Bombeiros, que está com 2 cães farejadores auxiliando nesse trabalho. Diante das buscas nesta quarta, nós não temos ainda a confirmação da localização de nenhum corpo. Mas as equipes estão aqui, seguem empenhadas nesse trabalho, diante do indício forte que depois foi confirmado e de que existem ainda outras pessoas possivelmente enterradas aqui nessa região. Inclusive, Trindade, a gente está aproximadamente 1 quilômetro do centro da cidade. É uma área de mata fechada, mas bem próxima do centro da cidade, que seria o local onde esses corpos estariam sendo enterrados. O trabalho segue por aqui, a nossa equipe segue acompanhando, Trindade. Outras informações a gente vai trazer aqui no SBT Comunidade Cuiabá. Wender, muito obrigado pelas informações. Jornalismo ao vivo na tela do SBT. Buscas em um cemitério clandestino em Rondonópolis. Essas imagens nós compartilhamos ontem. Divide tela para mim, divide tela para mim. De um lado a imagem feita ontem, do outro o Wender que está lá com o celular, trabalhando, acompanhando, compartilhando informações. Eu vou pedir, Wender, que você repita quantos corpos já foram localizados nessa região de mata em Rondonópolis, meu amigo. Positivo, Trindade. Aqui a gente tem a localização de 8 corpos entre um primeiro dia de buscas e o segundo dia, que foi na última segunda-feira. São 8 corpos. Destes 8 corpos, apenas um foi identificado. Trata-se de Luiz Otávio Souza, 25 anos. Ele que foi encontrado no primeiro dia de varreduras aqui pelas forças de segurança. Outra questão, ô Trindade, é que os outros corpos encontrados na segunda, 5 deles, 2 estavam na mesma cova e ali teve um outro que foi achado em outro ponto. Esses últimos encontrados, eles apresentam um estado maior de decomposição. Já estavam em restos mortais, ou seja, o que indica que eles estariam aqui enterrados há aproximadamente 180 dias. Aqueles 3 primeiros ainda aparentavam ter, em média, 60 dias que estariam enterrados, o que já indica toda essa logística de que essas pessoas estavam sendo enterradas aqui por um período até considerável de tempo. Tudo isso, então, passa a ser investigado a partir de agora. O trabalho da perícia está em andamento, principalmente para apontar essas questões que envolvem a identificação desses 8 corpos. Um já foi devidamente identificado, então sobram 7 corpos ainda pendentes de identificação pela Gerência de Medicina Legal da Politec. Trindade. Wender, seriam vítimas do famoso Tribunal do Crime, né? Exato, ao que tudo indica, essas pessoas foram mortas após serem sentenciadas. Esses crimes são apontados pela Polícia Civil, tendo relação com questões que envolvem a organização criminosa. Então essas pessoas possivelmente foram sancionadas, tiveram aí a aplicação dessas sanções, acabaram mortas e enterradas aqui. O caso apresenta características claras, inclusive um desses corpos, o Trindade, teve a localização ali de pés e mãos amarrados, o que indica a prática de tortura. Amplamente a gente verifica aí características de envolvimento de organização criminosa diante de toda esta situação de que as mortes aconteceram e principalmente essa questão do enterro desses corpos aqui neste cemitério clandestino. Eu gostaria, Wender, valorizando o trabalho da nossa equipe que está aí,
que você compartilhasse um pouco da rotina, do bastidor da sua cobertura. Que horas você chegou por aí? Como que você tem feito para acompanhar esse trabalho? A gente visualiza na imagem que você está na mata, acompanhando os policiais, cansado, suado, caminhando, acompanhando, correndo. Como que tem sido esses bastidores aí, Wender? Olha, Trindade, no primeiro dia de buscas, a gente começou aqui pela manhã, foi outra equipe que veio. Hoje está sendo o meu primeiro dia aqui, acompanhando o mata dentro, esse trabalho. Mas a rotina, ela começa pela manhã. As equipes se preparam lá na sede da delegacia, junto com o Corpo de Bombeiros, descem para cá por volta de 7 horas da manhã. A partir daí, Trindade, é uma verdadeira caça à procura de indícios que apresentem ali elementos que indiquem exatamente a existência de covas. É um trabalho muito minucioso pela equipe da Polícia Civil. Nesta quarta-feira, as equipes elas contaram com apoio ainda maior, se a gente for observar, exatamente de equipes de outras delegacias que estão atuando junto com a DHPP. Policiais estão colaborando em apoio, em escala extra, aqui neste trabalho, ou seja, a gente tem uma média de aproximadamente 20 policiais civis, entre investigadores de outras delegacias e os investigadores da própria DHPP. E é um trabalho muito detalhado. O cão farejador vai acompanhando. Quando tem um indício, o cão farejador é chamado para verificar. E aqui a gente percebe, ó, região de mata totalmente fechada. O trabalho ele acaba ficando um pouco mais complexo, cansativo, tá muito calor em Rondonópolis hoje. E aqui, Trindade, eu vou só voltar a câmera só para você ver a questão da dificuldade. Olha só, aqui a gente tem uma área um pouco plana e aqui ela vem descendo. Inclusive tem essa corda aqui para auxiliar no trabalho. Para as equipes chegarem ao outro lado ali, tem que passar por aquele tronco, uma espécie de pinguela. E ali acima, as buscas continuam até chegar à margem do Rio Vermelho. Aqui não é o rio ainda, é uma espécie de ponto alagado aqui por conta das chuvas e até mesmo por conta do rio, mas aqui não pertence à bacia do Rio Vermelho. É um local que acumulou água por esses dias. Então tem essa pinguela, passa-se lá para o outro lado para continuar as buscas. É um trabalho muito detalhado. A Politec está aqui com detector de metal, o Corpo de Bombeiros com os cães farejadores, a DHPP vasculhando toda a área. É um trabalho bastante exaustivo, mas as equipes estão empenhadas. Desde cedo, as equipes estão aqui trabalhando muito forte nessa questão do cemitério clandestino. Trindade, só para a gente reafirmar, 8 corpos encontrados até o momento em 2 dias de buscas. Esse é o 3º dia de buscas aqui na cidade de Rondonópolis e a sua equipe está a postos aqui, direto do local, acompanhando detalhadamente toda esta questão. Wender, existe uma expectativa de quantos corpos possam estar sepultados desse cemitério clandestino? Olha, Trindade, o pessoal, eles não falam sobre números, mas pelo que a gente percebe, existe sim uma tendência que foi levantada, porque aqui em Rondonópolis tem uma lista grande de pessoas que estão desaparecidas. Então a Polícia Civil acredita sim que tem mais pessoas para estarem aqui enterradas. Até porque tem esse levantamento de pessoas desaparecidas, é a mesma delegacia que investiga o cemitério, é a mesma que recebe e instaurou os inquéritos dos desaparecimentos. Então existem pelo menos algumas pessoas ainda desaparecidas que podem ser encontradas mortas neste local aqui do cemitério clandestino de Rondonópolis. Por isso, o trabalho é incessante. A equipe segue aqui realizando buscas, inclusive é o 3º dia, para você ter uma ideia. No primeiro foram 3, no segundo dia 5 corpos. Então, existe sim essa expectativa, eles não falam em números, mas existem sim possibilidades de novos corpos estarem enterrados aqui neste local, Leandro, Trindade. Existem indícios palpáveis, como por exemplo um odor forte aí na região, Wender? Existe sim, ô Trindade. Inclusive, num ponto onde foram localizados esses últimos cadáveres, as equipes verificam um odor muito forte, mesmo com a retirada desses corpos daqui, de quando foram achados. Então, a gente percebe que existe sim esses indícios. O odor, em algum momento, dependendo da forma que o vento está tocando aqui, a gente sente ele com mais uma sensação de um grau mais forte. Então, tudo isso leva a crer, diante desses fortes indícios aí, de que realmente possam ter mais corpos enterrados aqui. O odor realmente é muito forte, principalmente nesses locais onde as covas foram descobertas. Wender, muito obrigado pelas suas informações, um bom trabalho para você, parabéns pelo brilhante trabalho seu
e pelo brilhante trabalho da equipe do SBT em Rondonópolis. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela parceria de sempre. Conte sempre também com a equipe do SBT Cuiabá nessa parceria de sucesso do Grupo Roberto Dorner de Comunicação. Você, telespectador aqui de Cuiabá, está acompanhando as imagens desse trabalho que começou na segunda-feira e que se estende. São muitos e muitos corpos já localizados neste cemitério clandestino, localizado bem próximo ao centro de Rondonópolis, em uma região de mata próxima ao Rio Vermelho. Trabalho complexo que as nossas equipes seguem acompanhando e monitorando.